Sila Reis. Estou aqui para iniciar esse vídeo para quem tem alguma dificuldade sobre a questão de organizacional da Bíblia Sagrada. Esse vídeo é voltado para todas as pessoas que têm curiosidade, que ainda não se adaptou ou que ainda não tem acesso à Bíblia Sagrada. Estou com uma Bíblia aqui virtual para mostrar para vocês, para facilitar, e quero mostrar para vocês como é que a gente pode manusear sobre a Bíblia Sagrada, certo? Vamos lá. Bom, essa que estou usando é uma Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um homem o qual era português, né? Ele vinha de Portugal e ele foi um grande missionário e traduziu muitas e muitas Bíblias, né? Vários livros bíblicos, que na verdade a Bíblia é um conjunto de livros, tá, gente? Então ele traduziu vários livros. Bom, no índice de todas as Bíblias, a gente tem o Antigo Testamento e a gente tem o Novo Testamento, tá? O Novo, o Antigo, também chamado de Velho Testamento, o Velho Testamento, ele mostra a questão de uma reunião de vários livros, no qual a gente chama dessa primeira parte com 39 livros e a segunda parte com 27 livros, ou seja, totalizando 66 livros, ou seja, 66 livros. No Antigo Testamento a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim vai. Os 5 primeiros nomes chamados de livros são chamados de Pentateucos. Pentateucos porque são 5 e tem alguma base na Torá, que é a lei, né? Onde Moisés é quem escreve esses 5 livros. Para quem não sabe quem é Moisés, foi o libertador do povo do Egito que Deus orientou. Depois a gente vai ver também essa questão das histórias. Aí a gente tem os livros, alguns livros que vocês vão ver com nome de pessoas, porque geralmente são essas pessoas que escreveram, mas nem todos, tá? Primeira e segunda reis mesmo não foi, né, reis que escreveram, vários reis, né? A gente também tem Esdras que escreveu. Inclusive, eu não posso dizer que em Salmos quem escreveu foi Salmo, não. Salmo porque ele é um nome, é o livro da Bíblia que todo mundo, a maioria, né, da população conhece. É justamente um livro de cânticos, né, um livro de louvores. É um livro de louvores, ao qual a gente tem vários autores, inclusive a gente já tem Moisés, a gente tem Davi e entre outros, né, que escreveram o livro de Salmos. A gente também tem o livro de Provérbios e Eclesiastes. Provérbios a gente tem como um livro de sabedoria, que é escrito por Salomão, que foi o homem mais rico, homem, né, digo assim, ser humano na Terra, porque o ser mais extraordinariamente mais rico da face do planeta é Deus, né? Que é dono da área do ouro e da prata. Vamos lá. Eclesiastes também foi escrito por Salomão, Cântico dos Cânticos também. Aí a gente tem os livros dos profetas. Aí a gente tem os profetas maiores porque os livros são maiores e os profetas menores porque o livro é menor. Aí a gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é o mesmo autor, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. São todos profetas. Zacarias e Malaquias também. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, tá? E aí diz que do Novo, a distância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio por uns 400 anos mais ou menos. Então, por isso que não se tem nada depois ligando um ao outro. Vocês vão entender depois. A gente tem o Novo Testamento, o Novo Testamento geralmente é os livros mais assim utilizados, né, pelas pessoas, que é o caso dos livros que contam sobre a história de Jesus.
Mateus, Marcos e Lucas já são chamados e João são chamados de evangelhos, tá? Porque Mateus foi discípulo de Jesus e João também. Marcos e Lucas não, foram discípulos indiretamente. Por quê? Mateus e João viram Jesus e viram os atos de Jesus, tá? Marcos é a partir de relatos e Lucas também. Lucas é a partir dos relatos, inclusive, do apóstolo Paulo. Aí a gente tem o livro de Atos, que quer dizer que são ações dos apóstolos, Romanos, Coríntios, e isso aqui, geralmente, a maioria desses livros foram escritos pelo apóstolo Paulo, tá? Aí você tem Tiago, que não foi por ele, né? Foi pelo próprio Tiago. Pedro, que escreveu 3 cartas, que aqui só aparecem 2, mas tem 1ª, 2ª e 3ª Pedro. Tem 1ª e 2ª e 3ª João também. E também tem Judas e tem Apocalipse também, tá? Apocalipse, inclusive, esse Judas aqui não é o Iscariote, tá? É um dos menores livros da Bíblia, mas não foi o Judas que traiu Jesus. E Apocalipse é o chamado livro da revelação, é o último livro e conta sobre o nosso futuro. E para falar sobre Apocalipse, a gente tem que saber usar o livro de Isaías e o livro de Daniel, que são livros de profetas, que tem muito significado. Então vamos começar pelo livro de Gênesis, tá? Que é o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, ele conta sobre o princípio da criação, tá? E aí eu vou trazer aqui uma leitura rápida, né, que vocês podem estar visualizando e lendo também. No início, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Uma coisa, tá, gente? A gente está no capítulo 1, que é o número maior, Gênesis 1. Agora vamos ler o versículo 6. Versículo é o número menor que está aí na sua Bíblia. É aquele livro, é aquele número que está junto aqui com as letras, tá? Esse versículo aqui que a gente vai ler é o 6. Capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Aí, versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi tarde e manhã do dia segundo, tá? Vamos lá, vamos só entender um pouco. Para entender a Bíblia, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que vem de Deus. Sabemos que Deus se forma em 3, né? Em um só, que é Deus, Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? 3 se formam em 1. Mas na Bíblia não tem escrito lá Trindade, tá? Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas a gente sabe que são 3 formando em um só. E desde o princípio, Jesus, Deus e o Espírito Santo já existiam, tá? Observe que o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, que disse assim, que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra que a gente conhece hoje, você não existia. E Deus foi fazendo e o Espírito Santo pairava. E observe que Deus fala, e tudo que Deus fala acontece. E Ele fez através da tua palavra. E como a Bíblia é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, o único trecho, assim, necessariamente que Deus escreveu foram os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos, Deus escreveu e deu a Moisés. Mas as demais foi Deus falando com os homens e os homens escrevendo. E também teve partes que só os homens escreveram a partir das suas experiências com Deus, tá? Né? É bom a gente frisar isso. Quer dizer que ali a palavra de Deus não significa que Deus foi lá e escreveu, mas ele inspirou homens.
Porque ele queria utilizar o ser humano justamente para orientar outros seres humanos, porque já pensou, um ser que escreve e aí você vai acreditar, é mais complicado, mas você tendo o efeito reverso, que é a questão do homem mesmo escrevendo, você vai saber, pô, esses homens realmente existiram, tá? E quem escreveu Gênesis? Moisés. E Moisés, a partir daquilo que Deus foi inspirando ele, falando. Que Moisés não estava lá no princípio, né? Mas Deus criou os céus e a terra. Aqui a gente mostra que Deus criou os céus e criou a terra, tá? O nosso planeta ele criou. E ele tem tudo no livro de Gênesis, você vai ver, o primeiro capítulo ele conta, narra como foi criado cada coisa no primeiro, no segundo, até o sexto dia. Tá? Vou aqui pular para vocês verem. É muito legal você saber o que foi criado em cada dia. E a gente, vamos agora para... Deixa eu ver aqui. Até então não se criou o homem, tá? Pronto. Aqui no versículo 27, Gênesis 1, versículo 27... Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E no 29 tem assim, disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto e que dê semente, servur-se-ão para mantimento, e a todos os animais da terra e todas as aves do céu, e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Então, o homem foi criado no sexto dia. Agora, vamos para o capítulo 2, ó, Gênesis 2, ou seja, capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados, ó, versículo 1. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Então, o sétimo dia, Deus abençoou e santificou e descansou, né? Ele descansou, que o sétimo dia, hoje a gente tem como o sábado, tá? O sábado. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Pronto, agora vamos lá. Uma coisa, tá, gente? Aqui mostra que o ser humano não teria trabalho nenhum, certo? Não tem trabalho nenhum. Vamos ver em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito dele e a alma. E o homem tornou-se alma vivente. Então, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Aqui ele está explicando como é que ele fez o homem lá no sexto dia, tá? Também ele diz que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus plantou lá uma árvore e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ou seja, isso aqui está falando que nem precisava o homem regar nem nada, o homem só tinha que cuidar e dominar, tá? O homem estava lá para guardar e lavrar, ordenou o Senhor ao homem que não podia comer tudo, menos da árvore do conhecimento do mal, porque iria morrer. E no versículo 18 disse mais o Senhor Deus, pois não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora que seja idônea. Então, Deus fez Eva também, porque ele viu que Adão não podia ficar só. Apesar que Deus visitava Adão todos os dias. Porém, ele viu que Adão precisava de uma companhia parecida com a dele. É por isso que hoje, né? Hoje muita gente deturpa essa questão da família. Mas Deus criou a família. Ele criou o homem, criou a mulher,
tá? É tanto que somos diferentes por dentro. Então, o que é que acaba acontecendo? Ele fez para encaixar certinho, né, gente? De uma forma perfeita. Deus fez homem e mulher. Aí, o que é que acontece? O homem e a mulher formaram a primeira família, que é Adão e Eva. Observe que aqui você vai ler, você vai comendo aí a Bíblia, você vai lendo, que Deus também, ele dá um trabalho para Adão, um ofício, de também, além de cuidar daquilo tudo, ele poderia escolher os nomes. Olha que legal. Deus deu autoridade ao homem para conhecer, para dar nomes também. Então, o que é que acontece? Aí, a gente tem um fato que acontece lá adiante, que a gente vai tratar no próximo vídeo, mas basicamente é isso, né, gente? Vamos fazer um resumo. O resumo é o seguinte. Nós vimos hoje no vídeo que a Bíblia é dividida em 66 livros. A Bíblia é um conjunto de livros, né? A verdade é essa. É um livrão, é tipo uma biblioteca com vários livros. Cada livro aí foi escrito por alguém ou vários livros escritos por uma pessoa só. Vimos que é dividido em Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. Vimos também que no Antigo Testamento temos 39 livros e 27 no Novo Testamento. Vimos também que esse livro é um livro inspirado por Deus e escrito por homens. O único trecho da Bíblia que realmente foi escrito por Deus foi os 10 mandamentos. E também tem uma frase que Deus escreve na parede e está escrito na Bíblia lá no livro de Daniel, que é uma visão que Daniel tem, que o rei tem e Daniel traduz. Na verdade, o rei que tem a visão e Daniel traduz. Então, assim, também vimos que temos os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros. Vimos também que no Novo Testamento temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vimos também que Mateus e João são os discípulos diretos de Jesus. E aqui conta a história de Jesus, né? Na verdade, é essa. Temos também que a gente tem aqui os profetas maiores e menores, e é por conta da quantidade do livro. E também vimos um trecho de como a gente identificar o que é capítulo, que é o número maior, né? Gênesis é o nome do livro, e aqui tem o capítulo, né? Capítulo 1, e do ladinho, esses números menores, a gente chama de versículos, tá? Como eu tô aqui mostrando os 4, 5, certo? E no primeiro livro e no segundo livro de Gênesis, a gente mostra, né, o primeiro e segundo capítulo de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente mostra que Deus criando tudo. E vimos também que já existia Pai, Filho e Espírito Santo antes de tudo que fosse criado aqui, tá? Eu quero saudar todos com a paz do Senhor e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, que é bom para ajudar no canal, né? Porque esse é o primeiro vídeo realmente desse propósito do canal. E também se inscreva no canal e também divulgue aí para as pessoas que tenham essa curiosidade, né, sobre a Bíblia. Vou trazer também nos próximos vídeos algumas outras curiosidades, algumas coisas que podemos saber. Vocês também podem mandar perguntas e eu vou respondendo sobre a Bíblia em nome de Jesus, tá? Uma outra coisa, é bom a gente orar antes de ler a Bíblia e depois que acabar de ler a Bíblia também é bom a gente orar, certo? E a gente vai saber o que é realmente uma oração em outro vídeo, certo? Um abraço para todos, fiquem com Deus.